queridos amigos, irmãos, muito boa noite. É para todos nós uma noite de imensa alegria, porque afinal de contas, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul não é outra instituição que não a reunião de cada um dos corações que tem comprometido a sua vida, a sua encarnação com a doutrina espírita. Nós somos uma entidade de todo o espiritual, com uma missão sublime que nos tem permitido unir os talentos, cuidarmos uns dos outros e marcharmos, caminharmos juntos para um horizonte regenerado e feliz que toda a humanidade anseia. E quando uma das células desse grande corpo, uma das casas do caminho das nossas comunidades cristãs, aniversaria completando 75 anos de idade, isso é extremamente significativo. Então, para nós, que representamos nesse instante essa grande família espírita no nosso estado, realmente é um dia de muita gratidão, em que nós queremos abraçar não só o nosso querido Jorge Reis, a Ione, nossa presidente do Conselho Regional da Terceira Região, órgão da FERGS, o nosso presidente da União, o Álvaro, todas as lideranças que estão aqui, mas nós queremos abraçar, em nome da família de vocês, que é a família espírita gaúcha de mais de 400 instituições, a cada trabalhador que entregou, muitas vezes, lágrimas, talentos, alegrias e esforços para que nós estivéssemos aqui. Não são só contagens temporais, porque são hoje, graças a Deus, incontáveis os suicídios que nós evitamos com o trabalho dessa casa. As mães e os pais que nós consolamos quando foram surpreendidos pelo retorno dos seus filhos à pátria espiritual, antes mesmo que eles o fossem. As pessoas que nós acolhemos em depressão, em desespero, em ansiedade, em dependência química. Aqueles que aqui chegaram precisando de uma oficina de trabalho para empregarem os recursos divinos que lhes foram concedidos. São muitas as bênçãos silenciosas que são distribuídas aqui a cada dia. Numa palestra, na aplicação de um passe, num atendimento fraterno pelo diálogo. Então esse é um posto avançado do bem em um mundo que ainda tem lá suas trevas, mas que anseia por um momento mais feliz e equilibrado. Parabéns para todos vocês, parabéns para todos nós. E a temática que nos traz a inspiração e a reflexão nessa noite é justamente o grande propósito da doutrina espírita. Nós ouvíamos com muita atenção a fala do nosso querido Jorge Reis, do presidente da casa, dizendo-nos que essa é uma casa educadora, porque nós todos somos adeptos de uma doutrina, por excelência, educadora. Então trataremos hoje aqui juntos do tema em que estamos todos imersos no nosso estado nesse ano, que é o tema do 10º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, Educação com Jesus, a conquista do Reino de Deus. E para que nós possamos refletir nessa perspectiva transformadora da educação com Jesus, nada melhor do que recordarmos a trajetória de alguns cristãos que, como nós, têm buscado no Mestre, nesse farol de inspiração, de forças, de orientação, a transformação das suas vidas. E recordamos-nos de uma alma em especial, uma das primeiras mulheres que, tendo tomado contato com o Evangelho de Jesus, decidiu-se a seguir o nosso modelo e guia da humanidade. Chamava-se Joana. Joana, segundo narra a história do cristianismo, e especialmente na narrativa que trazemos está a psicografia de Francisco Cândido Xavier, com a obra Boa Nova, ditada por Humberto de Campos, que nos conta que Joana era casada com um político romano chamado Cusa, e é por isso então que a história a conheceu como Joana de Cusa. Talvez alguns tenham mais intimidade com a personalidade que se tornou mais conhecida dentre as reencarnações desta alma, da mentora, da benfeitora espiritual do nosso querido Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles,
Estamos tratando do mesmo Espírito, que ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, entrega a sua vida para a compreensão e para a divulgação do Evangelho de Jesus. Mas ela, quando tomou contato com o Mestre, vivia graves provações. O casamento com Cusa era um casamento muito difícil. O seu marido era um político volúvel, uma criatura que movimentava-se ao sabor dos interesses. O lar, muitas vezes, desamparado, conflitado. E quando ela tomou contato com a mensagem, com a simplicidade e a amorosidade de Jesus, ela foi, então, levando ao Mestre, nas oportunidades que tinham de conversar, os seus desafios, que não são diferentes dos nossos hoje. Falava do anseio de uma transformação moral, falava da incompreensão que sentia mesmo em relação às criaturas mais próximas. E ele sempre a estimulava que testemunhasse com força, com fé, com perseverança o amor no seu lar. Que fortalecesse a sua fé, que trabalhasse por si e pelos seus, confiando na bem-aventurança das aflições. E assim ela o fez. Pouco tempo depois de iniciar a seguir os passos do Mestre, Joana recebe a bênção do primeiro filhinho. A criança que, logo depois do nascimento, poucos anos, vai encontrar também a desencarnação do pai. Cusa havia sofrido reveses políticos, havia enlouquecido praticamente, adoecido, desencarnado. E ela, que era uma dama da sociedade, então se vê em uma condição de periclitância, em uma condição de dificuldades, com um filho pequeno aos seus pés. Foi com coragem e com humildade trabalhar como lavadeira, como serviçal, nas mesmas casas que antes frequentava, como seus pares de sociedade. Era vista trabalhando nas embarcações, quase que como escrava. O filho ia crescendo, mas ela também era vista sempre nas pregações evangélicas, levando não só a sua presença, mas a sua contribuição. Os anos foram passando, e esta mulher que se educava dia a dia, em resignação, em força, em entendimento, em fé, em coragem, em paz de espírito, valores pelos quais todos nós ansiamos, foi encontrar também a perseguição aos primeiros cristãos. Quando se inicia a perseguição e o martírio daqueles que eram conhecidos como os homens do caminho, os seguidores de Jesus de Nazaré, Joana estava em tarefa cristã, como estamos todos nós hoje. E ela não foi poupada pela perseguição. Já um pouco mais idosa, com um filho jovenzinho, ela será vista atada em um dos postes do martírio, no circo, pronta para ser queimada, pelo simples fato de ser cristã. E os carrascos dirigiam xingamentos e impropérios àquela mulher, cuja serenidade e força eles não conseguiam compreender. E não conseguindo demovê-la do seu propósito, diziam: abjura, mulher, nega Jesus, nega este ladrão nazareno, nega este carpinteiro. E o filho, frágil, compreensivelmente sofrido, dizia: mãe, abjura, nega Jesus, nós vamos morrer. E ela disse a ele: cala-te, meu filho, cala-te, porque o triunfo verdadeiro não é o triunfo da terra. E não conseguindo então submeter aquela alma livre, o soldado acende o fogo. E as chamas começam a lamber o corpo de Joana e do filho. Quando o soldado, quase que em desespero e incompreensão, diz a ela: mulher, o que foi que este mestre te ensinou? Ele só te ensinou a sofrer? Ele só te ensinou a morrer? E ela responde ainda, com as suas últimas palavras, dizendo: não, ele também me ensinou a te amar.
E foi nesse instante que ela sentiu as mãos do próprio Cristo pousando-lhe nos ombros e dizendo: vem. Vem, porque aqueles que me servem com fidelidade, com amor, encontram a paz em qualquer plano da vida. A experiência de Joana é uma entre inúmeras. E não é por outra razão que o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos descrever que os mártires, os primeiros cristãos, desciam ao circo para enfrentar as feras, ébrios de esperança, cantando. Ninguém conseguia entender como as pessoas poderiam ter felicidade com todas as adversidades do mundo caindo sobre si. E hoje, nós estamos com um modo de vida posto em xeque, porque muitas vezes a felicidade que o mundo nos apresenta se traduz em tristeza, em ansiedade, em depressão, em morte. Hoje, nós padecemos de uma enfermidade social que o psicólogo Pierre Weil e o francês Jean-Yves Leloup nominaram de forma muito feliz como normose. Alguém já ouviu essa palavra? Já ouviram? Sabe o que é normose? Eles dizem que normose é a doença da normalidade. Porque há muitos comportamentos entre nós que hoje não são apenas aceitos, mas ainda estimulados por serem, aspas, normais, mas que causam tristeza, enfermidade, infelicidade. E nisso nós podemos colocar o consumo da bebida alcoólica, nisso nós podemos colocar a vivência da sexolatria por uma busca de prazer desconectada com a preciosidade da energia sexual ou genésica. Nisso nós podemos colocar a dificuldade da fidelidade nos relacionamentos, em que tantas famílias se desagregam em função de nós não conseguirmos compreender e cumprir os compromissos mútuos de edificação espiritual que justificam a formação das famílias. Nós temos a corrupção graçando largamente ainda em tantos campos da humanidade, e não são apenas nos governos ou nas grandes empresas. A corrupção está ainda nos pequenos nichos da sociedade, em nós, quando não conseguimos ser verdadeiros para conosco mesmos. Então, mesmo que nós possamos estar submetidos a uma vida automática e irrefletida, há um chamado vigoroso a cada dia em que o sol se levanta, para que nós possamos fazer a viagem interior, compreendermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida na Terra e, finalmente, por que sofremos. Este é o desafio da educação. Porque, qual é a palavra que vem à mente de vocês quando nós falamos educação? Me digam aí. Podem conversar comigo eles, né, Jorge? Não tem problema. Deixa. Educação, meus amigos. Educação lembra o quê? Vamos ver. Ensinar. Ensinar. O que mais? Aprender. O que mais que é educação? Respeito. Já estamos chegando no campo da atitude. O que mais? Escola. Exemplo. Única forma de educar. Certa vez nós conversávamos com uma amiga que estava concluindo um doutorado em educação em uma universidade lá em Porto Alegre. E conversa vai, conversa vem, eu perguntei a ela: já ouviste falar de um professor, um pedagogo francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail? Eu disse: não. Eu disse: esta criatura, aos 20 e poucos anos de idade, já havia escrito obras que transformaram a educação da França, havia proposto a reforma de toda a educação daquele país que era o centro intelectual do mundo. Eu disse: não sei quem é. Eu disse: Allan Kardec. Ela disse: esse eu sei. Eu disse: esta alma foi evoluindo no seu entendimento, porque espírito imortal já trazia consigo a bagagem necessária para o trabalho da codificação, mas a partir do contato com os espíritos ele vai cunhar um conceito de educação
que nós temos pelo mais profundo e abrangente de todos, e que nós vamos encontrar em um livro dos Espíritos, lá na questão 685, em um comentário de Allan Kardec, quando ele nos diz o seguinte, que não é de estranhar o que nós temos vivido, porque todos os dias nós lançamos na torrente social almas contaminadas pelo egoísmo, pelo orgulho, e nos traz então o codificador a prioridade da educação, e diz mais, não a educação intelectual meramente, não apenas a instrução, mas a educação moral. E continua dizendo, e não a educação moral limitada aos livros. Porque a educação, diz ele, e aí vem o conceito belíssimo, é o conjunto dos hábitos adquiridos. Vou repetir. Educação, segundo Allan Kardec, o conceito espírita de educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, quando nós propomos uma reflexão de educação com Jesus, necessariamente nós estamos desafiados a revisar os próprios hábitos e a lançar luz sobre eles com os benefícios, com as benesses da codificação de Allan Kardec e do Evangelho de Jesus. Quando nós falávamos desse modo de vida normótico, para que isso não fique apenas no nosso campo de constatação, eu não sei se é do conhecimento de todos ou de alguns, que no ano passado, 2018, uma das mais relevantes comunidades acadêmicas e científicas do mundo, a Universidade de Harvard, já ouviram falar dessa universidade? Ela iniciou um estudo sui generis, um estudo diferente de tudo que havia feito até então, e que tende a ser o maior estudo da história centenária daquela universidade, pelos recursos que estão destinados e pelo volume de áreas que foram envolvidas. Qual foi a conclusão que os nossos irmãos chegaram? Que todo o conhecimento que nós somos capazes de produzir ao longo dos últimos séculos, embora tenha trazido muito progresso para a humanidade, não foi capaz de nos fazer felizes. Porque vejam o quanto nós temos avançado em todos os campos da ciência. Só que existem alguns números que não cedem. Já ouviram falar que a depressão é o mal do século? Ouviram ou não ouviram? Quem aqui já tem mais de 19 anos de idade nessa encarnação? Só 2. Os outros estão com 20, mas com problema no manguito aqui, né? Sabe por que eu estou perguntando isto? Porque nós que nascemos no século passado, ouvíamos no século passado que a depressão era o mal do século. Nós não ouvíamos isso na década de 90? A depressão é o mal do século. Os números têm um crescimento amazônico. E o século virou. E a depressão continua sendo. Então ela é o mal dos séculos. A Organização Mundial de Saúde, no relatório já do ano de 2015, meus amigos, apontávamos um número de 800 mil suicídios por ano no planeta. 20 milhões de tentativas. Os consumados, só para que nós tenhamos noção da gravidade disso, 1 a cada 40 segundos. No Brasil, o estado que lidera a estatística triste do suicídio, o Rio Grande do Sul. E nós nos perguntamos, por quê? Quais as causas do desgosto pela vida? Que proposta educativa é essa a qual nós temos aderido, com uma percepção de êxito, de sucesso, de bem-estar, que não é capaz de nos dar propósito? Quando nós narrávamos a história de Joana de Cusa, Joana de Ângeles, nós estávamos trazendo um exemplo de propósito. Alguém que tinha por que viver, e mesmo do ponto de vista físico, por que morrer. Porque atribuía sentido à sua vida, um sentido que transcende a materialidade da vida. E isso hoje é o que se busca
nos consultórios de psicólogos, de psiquiatras. Isso é o que se busca nas raves, nas baladas, em que os nossos jovens muitas vezes estão se consumindo juntamente com as drogas, com as músicas atordoantes, com os relacionamentos infelizes. Todos estão buscando propósito para a vida, porque existe ainda um grande desgosto de viver. E na questão 943 do Livro dos Espíritos, Raquel e Brown, nós vamos encontrar a indagação de Allan Kardec. Ele pergunta justamente isso: de onde nasce o desgosto pela vida? Quais as causas do desgosto pela vida, do suicídio, da loucura? E os espíritos respondem que são 3. 3 pontos em torno dos quais nós queremos propor a reflexão dos nossos hábitos. Se alguém está pensando assim: o meu marido não veio na palestra hoje, essa palestra era para ele. Não, mas eu queria que tivesse vindo a minha vizinha, aquela, né, com quem eu pretendo me reconciliar daqui a 5 encarnações, né? Não. É momento de cada um de nós olhar para si. Porque o primeiro ponto que os espíritos nos trazem como sendo a causa do desgosto de viver é a ociosidade. Esse é o termo que eles usam, ociosidade. E aí vale o questionamento: o que é ociosidade? Quem me ajuda? Não fazer nada. Vocês concordam? Mais ou menos. Pois é. Eles dizem que, então, boa parte da causa desses números que eu trouxe agora, de suicídio, de depressão, é a ociosidade. E aí nós, então, que vivemos em um país com grandes taxas de desemprego, vamos passear pelo norte europeu. Vamos a países em que o número de desempregados é quase 0. Mas nós vamos a países como o Japão, em que existe uma produtividade imensa, e as pessoas têm jornadas de trabalho também bastante extensas. E será que existe estatística de suicídio no Japão ou no norte europeu? Altíssimas. Mas as pessoas lá estão ocupadas. Que ociosidade é esta que os espíritos nos falam? Na verdade, não é só a ociosidade do corpo. Porque toda reencarnação, e nós conversávamos agora há pouco com os nossos jovens sobre isso, toda reencarnação tem 3 objetivos. Quais são os objetivos de nós estarmos aqui na Terra? Evolução. O primeiro objetivo da reencarnação é o progresso intelectual. Nós todos estamos aqui, todos nós, invariavelmente, para nos tornarmos criaturas mais cultas, mais inteligentes, com raciocínios mais profundos, mais belos, para adquirirmos conhecimento, informações, mas nem só isso felicita o homem. Então nós também estamos aqui para o progresso moral, para a edificação de virtudes, generosidade, altruísmo, humildade, para a educação dos sentimentos. Mas também tem um terceiro aspecto, porque nós não encarnamos para nós mesmos unicamente. Nós não somos seres dotados de habilidades comunicativas? Não. Para que seríamos dotados de fala se não tivéssemos com quem falar? Nós somos seres gregários, criaturas voltadas à convivência. Então todos nós temos objetivos e compromissos individuais e coletivos. E o terceiro objetivo da reencarnação, ao lado do progresso intelectual, do progresso moral, é contribuir com a obra da criação, é tornar o mundo um lugar melhor. Iniciando pelo mundo íntimo, pelo lar, pela sociedade. 3 objetivos. Agora, fora desses 3 objetivos, tudo o que eu faça espiritualmente é ociosidade. Aí a gente começa a compreender que eu posso estar ocupado, mas ocioso. Que eu posso ser um workaholic, aquelas criaturas que são viciadas em trabalhar e ainda assim ter desgosto de viver.
Não é incomum que nós sejamos surpreendidos pela depressão e pelo suicídio, por exemplo, em criaturas que são ocupadíssimas. E mesmo aos nossos olhos, pessoas de sucesso. Então, a questão que nos surge para que nós nos eduquemos com Jesus, neste capítulo da reflexão, é: estou ocioso? Vamos trazer para a mente o que nós fizemos hoje durante o dia. Não precisa ir muito longe. Hoje, ontem. E vamos ver se as nossas atividades se encaixam em um ou mais desses 3 objetivos. Vamos pensar no uso que nós fizemos do tempo, do dinheiro, da inteligência, da afetividade, dos relacionamentos, no emprego que nós fizemos do nosso conhecimento. Passem aí, vamos voltando o reloginho. Agora são 8h30. Se a gente conseguir, a gente retorna mais uns 2, 3 dias para trás, faz a média do mês, do ano, e pensa. Não precisa levantar a mão para a pergunta que eu vou fazer, mas alguém encontrou alguma atividade que não se encaixa nesses 3 pontos? Alguma coisa que a gente faça que não se traduz em progresso intelectual, nem em moral, nem em melhoria do mundo? Que músicas nós ouvimos? Que tipo de conversa nós temos? O que nós assistimos na televisão? Em que está especialmente empregado o nosso tempo? Esses dias nós conversávamos com jovens lá em Porto Alegre, na sede do Ministério Público, numa das atividades da nossa federação. E estávamos refletindo com eles e eu trouxe 2 músicas para eles avaliarem conosco. Uma delas de uma poesia muito profunda, assim, recente. Aí eu li toda uma estrofe, em que o primeiro verso, a primeira linha fazia assim. A segunda era. E a terceira era. E a quarta, no auge da profundidade, dizia: é bom, é bom. E eu perguntei a eles: isso não é uma reflexão bovina? E eles começaram a rir. Você sabe que música é essa? Eles disseram: Ouvem. Vocês não acham isso uma afronta para a inteligência de vocês? Vocês terem que ficar refletindo sobre né? E depois, é bom, é bom. E eu não estou nem perto do pior. Porque tem coisas que são verdadeiras tragédias da alma, nominadas injustamente de arte. Mas onde é que essas crianças e que esses jovens estão aprendendo isso? Onde é que eles estão convivendo? Qual tem sido o nosso trabalho, espiritualmente falando, em prol da nossa própria alma, uma vez que, como nos disse o nosso irmão querido, educação é exemplo. E não há outra forma de nos educarmos. O grande desafio do espírito reencarnado, que tem a sua estrutura orgânica submetida ao tempo, é a definição de prioridades. Por isso, nunca é demais pensarmos, à luz da doutrina espírita, se nós temos priorizado as finalidades da nossa reencarnação. Por quê? A lei divina nos assegura, a questão 621 do Livro dos Espíritos, está escrita onde? Na consciência. E a consciência não dá para a gente deixar em casa. Alguém deixou a consciência em casa? Esqueceu a consciência em cima da mesa? Sim ou não? Não dá. A consciência ela é indissociável, inseparável do espírito imortal, e nós somos o espírito imortal. Muitas vezes a gente foge, vai morar longe, vai para todos os lugares do mundo, se esconde e continua perturbado. Por quê? Porque não dá para deixar a consciência em casa. E o mesmo Livro dos Espíritos que nos afirma, que nos esclarece que a lei divina está gravada na consciência, e o nosso planejamento reencarnatório é a expressão da lei divina, também nos diz que nós só somos infelizes quando nos afastamos do cumprimento dessa lei. É por isso que Jesus diz: vinde a mim.
O educador por excelência, nesse processo de transformação das nossas vidas, diz isso: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alguém aqui tem alguma dor? Física ou moral? Uma dificuldade financeira, uma enfermidade, um conflito familiar? Todos temos. No mundo, só conheceríamos aflições, e nós estamos conhecendo. E ele nos diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. E Jesus não é de fazer promessa sem cumprir. E ele explica como a promessa se cumpre. Ele diz: tomai sobre vós. Qual é o remédio do alívio? Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e o meu jugo, que é suave. O que ele está nos dizendo? Para aliviar as próprias consciências e os próprios corações atormentados, para reduzir as estatísticas de depressão e de suicídio, buscai compreender a lei que está gravada na vossa consciência, para que nós não estejamos ociosos. Esses tempos eu recebi a visita de uma tia, muito querida, do interior, que foi a Porto Alegre com o tio para fazer um tratamento de saúde. E ficou lá em casa uma semana e pouco. Já faz uns anos isso. No quarto ou quinto dia que ela estava lá, ela me chamou por aquele apelido constrangedor de infância e disse: meu biscoito de chocolate, a tia quer conversar contigo. Eu disse: pois não, tia. Sentei. A tia está muito preocupada. Será, né? Mas com o quê? Contigo? Isso é mesmo. Mas o que aconteceu? Eu estou aqui já há vários dias e eu não te vi um dia sair para tomar uma cervejinha com os teus amigos. Todo dia tu tem alguma atividade nesse centro espírita, nesse movimento espírita. Tu deve estar muito infeliz, meu sobrinho. Eu disse: não, tia. Lá a gente toma água fluidificada com os amigos da gente, mas vejam a normose. Porque seria normal a gente estar sentado nos bares da vida, às vezes falando mal das pessoas, ocioso espiritualmente, mas não é normal alguém vir ao centro espírita para cuidar justamente do espírito imortal que nós somos. Quem aqui vem ao centro espírita uma vez por semana? Levanta a mão aí. Tem alguém que vem 2? 3? Alguém aqui já ouviu aquele tipo de frase assim: pega o teu colchão e te muda para lá? Não é normal superarmos a ociosidade da alma, mas é preciso, porque a educação com Jesus é trabalho no bem, íntimo e exterior. E a segunda causa que tem levado a humanidade por esse caminho, que desafia os hábitos adquiridos, que nos pede a que tenhamos novos hábitos e, portanto, uma nova educação com Jesus. Dizem os espíritos que depois da ociosidade, o que causa o desgosto de viver é a saciedade. E aí eu torno a perguntar: o que é saciedade? Quem me ajuda? Estar satisfeito é uma perspectiva. E um pouco além disso, a gente já está às vezes até saturado, esgotado. A saciedade pode ser compreendida de todas essas formas: estar satisfeito. E a gente sempre traz alguma referência concreta para isso. Esses tempos a gente estava lá no centro do país e o pessoal perguntou: o que é a saciedade lá para vocês no Rio Grande do Sul? E a gente disse: olha, lá a gente tem churrasco. E os veganos, vegetarianos não tem problema, porque aqui a gente também assa legumes, não faz? Tem churrasco de tudo, para todos. Pois bem, aí tem aquele churrasco de domingo, que reúne a família. E aí às vezes cada um traz um pedaço de carne, né? Porque tem gaúcho teimoso que acha que a melhor carne é a que ele compra, né? Então o pobre do cunhado não pode comprar carne, o sogro não pode, não. A minha picanha, tá. Aí traz, coisa e tal, aí sai, né? O primeiro aperitivo, sai o pãozinho com alho, a pessoa vai comendo. Aí daqui a pouco sai uma costela, a pessoa vai comendo. Aí já não aguenta mais quando alguém diz: não, mas ainda tem a picanha.
Aí sai a picanha, a pessoa come, porque estava bonita, mas ela não precisava mais comer aquilo tudo que estava ali. Mas ainda tinha aquela carne do assador, né, que fica ali, que era o costelão que estava assando há 12 horas, aí sai, a pessoa come de novo. E já não aguenta mais, já começou a se reclinar para trás na cadeira, né, e apresentar um certo suador. A gente sabe como é. E aí, quando termina tudo aquilo, sempre tem uma tia, uma mãe, uma avó que diz: mas eu fiz uma ambrosia, né? E a outra diz: mas não está melhor que o meu sagu. E alguém trouxe um pudim, e se é aqui nessa volta de Santa Cruz, tem uma cuca. E o cristão acreditando que o estômago que acolhe o doce é outro, não é o mesmo que acolhe o salgado. A gente vai lá e come. Quase desencarnando. E quando já não suporta mais, aí pede um chá de boldo. Não é? E ainda até é parente que toma Coca Zero e diz: é menos uma caloria que eu consumo. O estado que nós nos encontramos depois disto é saciedade. Agora que a gente entendeu o que é, vamos voltar para o contexto do espírito. Porque nem só o corpo se alimenta. O espírito imortal alimenta-se constantemente. Não é à toa que nós dizemos que os olhos são as janelas da alma, e não só eles. Nós temos uma condição de sensibilidade que absorve tudo. Os sons, os conteúdos, as imagens, os ambientes. Então nós também temos que refletir nos nossos hábitos em relação à saciedade, para entender onde está, por exemplo, a nossa busca de prazer. Porque o prazer não nos é interditado, o prazer não nos é proibido. Mas o prazer precisa ser a fruição de uma alegria conectada com as finalidades da reencarnação. Senão ele não é sustentável. 50% dos suicídios no Brasil, relatório da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. 50% dos suicídios no Brasil diretamente conectados com a ingestão de bebida alcoólica. 20% dos homicídios. A mesma coisa. Metade das internações psiquiátricas. Mais de 20% de todas as internações em UTIs. E eu não estou ainda aqui trazendo as relações do álcool com acidentes de trânsito, violência familiar, brigas e outros desentendimentos. O editorial da revista científica mais renomada no mundo, que chama The Lancet, ao final do ano passado, publicou um estudo de mais de década em quase 200 países. O editorial é a parte mais nobre dela. E havia uma afirmação cabal da ciência materialista: não há doses seguras para consumo de álcool. Não se trata de fanatismo religioso, se trata de realidade científica. E nós só estamos falando do corpo, porque quando nós adentramos no campo da ciência do espírito, nós vamos compreender a razão pela qual um centro espírita não oferece cerveja fluidificada. Não oferece álcool fluidificado, como vodka, como vinho. E aqui não há nenhum tipo de julgamento, meus amigos. Nós estamos só refletindo sobre os nossos hábitos. E por quê? Porque as pessoas que entram por aquela porta há 75 anos vêm aqui buscar o seu soerguimento moral e não uma nova queda. E nós não conhecemos o histórico espiritual sequer de quem reencarna nos nossos lares. Quem que é pai ou mãe? Vamos ver. Vocês lembram do dia do parto lá, ou da cesariana do filho? O médico, a parteira, a enfermeira, enfim, veio e disse: aqui está o seu filho e aqui está o manual que veio com ele, onde o senhor vai saber de todas as suas encarnações pretéritas, as suas tendências, os seus vícios, as suas fragilidades, as suas virtudes. Aqui nesse botão aperta para ele não chorar, neste aqui para usar a fralda direita. É assim? Não. Nós não sabemos quem são as almas que a providência divina traz para os nossos lares no compromisso de educação. E a questão é, o que nós temos para oferecer para elas? O nosso exemplo. Então, quando a gente pergunta quando é que eu começo a educar um filho, quando ele nasce,
Nós já estamos educando os filhos que nem tivemos ainda, os que teremos até nas próximas reencarnações, porque tudo que eu tenho para entregar para um filho e para uma filha é a minha vida, e não haverá o que eu diga de forma mais polida ou explicada que supere o que eu faço. Nós temos um companheiro espírita que o filho bem pequenininho tinha ganho um copinho de vidro do vô e da avó. E ele pegou o copinho um dia, botou água, tomou, bateu, com 3 anos. Olhou para o pai e disse: que saudade de tomar cachaça com os meus amigos. O pai e a mãe evangelizadores. Quase desencarnaram, mas entenderam. E foram observando especialmente aquela criança. E o pai não havia se dado conta que ele ganhava bebidas de presente dos clientes. E aí ele convidou, 2 ou 3 anos depois, o menino já estava com 5 anos, 5 para 6. Ele chamou e disse: o que não é bom para nós, meu filho, também não é bom para os outros. Então nós vamos jogar fora isso aqui, porque isso não faz bem para ninguém. E foi botando no vaso sanitário. E o menino sacudia a cabeça e dizia: alegria de uns, tristeza de outros. Exatamente assim. Esse jovem hoje, graças à educação que recebeu, ele está com 26 anos de idade, é um fisioterapeuta responsável, um trabalhador dedicado, e ele não ingere uma gota de álcool, porque ele diz: eu tenho certeza que se eu beber eu não paro. Nunca bebeu nessa encarnação. Nós não sabemos quem são as almas que nós vamos educar. E eu só falei de uma perspectiva da saciedade. Muitas vezes, buscando felicidade, nós vamos enfileirando parceiros sexuais, imaginando que aquilo que nós trocamos com as pessoas nessas relações são apenas fluidos orgânicos, e nisto já há compromissos. Mas não. Essa energia criativa, ela é tão forte, ela é tão relevante, ela é o impulso do progresso da alma, que com ela nós comunicamos, nós compartilhamos sonhos, frustrações, expectativas. Ninguém fica imune a isso. Não há preservativo para a alma. Então nós precisamos ter esse senso de responsabilidade em relação à busca do prazer, seja ele no dinheiro, no poder, no sexo. Porque existe um prazer incomparável para o espírito. O grande prazer. Às vezes os jovens nos perguntam assim: qual é o esporte mais radical que tem? Você gosta daquela adrenalina, né? Aí ficou imaginando uns que é saltar de bungee jump, aquela coisa que a gente fica pendurado por um cabo. Vocês já pensaram o que a gente diz retornado à pátria espiritual porque uma corda dessas rebentou? Dizendo o seguinte: não, foram 200 anos de planejamento reencarnatório, 25 benfeitores, né, um anjo da guarda, e aí o que tu fizeste, meu filho? Eu resolvi brincar numa corda dessa. E ele pergunta: mas qual é então o esporte mais radical? Eu digo: chama reforma íntima. É uma viagem daquelas assim que a gente faz para dentro, não é? E que descobre coisas muito difíceis e muito belas. É uma viagem que tem grandes desafios, mas invariavelmente um final feliz. Porque quem é que pode atender às próprias necessidades sem conhecê-las? Então, meus queridos, se nós queremos prazer verdadeiro, nós precisamos conhecer o espírito imortal que somos. E precisamos saber que o prazer da alma é o prazer de fazer o bem. É o prazer de fazer o bem. Lembrem agora, nesse instante, por favor, de uma boa ação que realizaram. Não precisa contar não, só pensem nela. Pensem em alguém que vocês ouviram e a pessoa estava aflita, em alguém que estava com fome ou com frio e vocês alimentaram ou acolheram. Pensem em alguém para quem vocês foram capazes de pedir perdão ou que perdoaram. Em alguém que passava por uma situação muito difícil e a gente, às vezes, sem saber o que dizer, simplesmente ficar paradinho ao lado. E alguém que a gente ajudou a estudar e a pessoa superou um desafio. Todo mundo aqui faz boas ações. Pensaram? Deixa eu ver o lado de cá. Pensaram também? E lá no fundo? Reparem que eu só pedi para vocês pensarem na boa ação, não pedi para ninguém sorrir. E quem olha daqui para lá está vendo belos sorrisos. Porque só de lembrar
do bem que nós fazemos, nós já nos alegramos. Que dirá de fazê-lo constantemente? Então, saciedade para nós não pode ser a busca dos prazeres do mundo. Educação com Jesus é compreender que a proposta do Mestre é sim uma proposta de felicidade, mas não de uma felicidade superficial. Porque, por fim, os benfeitores vão nos dizer que a terceira causa do desgosto pela vida, o terceiro desafio educativo para nós que temos Jesus por referência de vida, é a falta de fé. Eles dizem que todo desgosto de viver decorre da ociosidade, da saciedade e da falta de fé. Questão 943 do Livro dos Espíritos. E aí nós vamos encontrar na doutrina espírita uma proposta de fé que não violenta a nossa inteligência. Uma proposta de educação lúcida. Porque eu passo a tomar decisões, se a educação é o conjunto de hábitos adquiridos, os hábitos são aquilo que eu decido fazer. Por isso que eu tenho o hábito de me vestir de determinada forma, eu tenho o hábito de me alimentar disso ou daquilo, eu tenho o hábito de frequentar este ou aquele lugar. Às vezes a gente nem pensa, né? É automático. Eu tenho o hábito de tomar meu café desse jeito, e assim por diante. Pois bem, se eu estou falando da modificação de hábitos, eu tenho que falar da mudança das minhas decisões. Porque o grande dínamo do progresso é a vontade. Mas a vontade precisa estar orientada por uma referência. E a nossa referência moral está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem dado à humanidade conhecer para lhe servir de modelo e guia? E eles respondem: vede Jesus. Jesus. Então, nós temos como ter na fé o consolo, a motivação, a razão das nossas decisões. Estamos encarnados para esses propósitos. E agora? Como é que eu volto para casa hoje? Dizendo o seguinte: aquele tal do presidente da Fergus que o Jorge convidou, veio lá, nos deixou todo mundo numa tristeza sem fim, porque diz que os nossos hábitos precisam ser revisados. Eu tenho certeza que há hábitos muito felizes aqui. Um deles é o que vocês estão realizando agora. Não é, Alice? Está todo mundo sentadinho aqui. Nós podíamos estar em qualquer outro lugar. Tem novela nesse horário. Não sei se tem jogo do Brasileirão, mas tem outras coisas acontecendo. E nós estamos em um centro espírita. Nós estamos em um local que nos permite aprimoramento, reflexão, trabalho. Um local que nos consola, que nos orienta, que nos acolhe, que nos fortalece. Que belo hábito! É só investir naquilo que a gente já tem de bom. E a fé nos permite tomar decisões com coerência. Porque se eu sou um espírito imortal, e esta é uma evidência inevitável, eu preciso programar a minha vida, não é para 5, 10 ou 20 anos. Eu preciso tomar decisões que sejam investimentos no imperecível. E o imperecível é virtude. O imperecível é bem praticado. Por isso que o Espírito André Luiz nos diz: o bem que praticas é o teu advogado pela eternidade. E finalmente, meus amigos, que não haja entre nós nenhum pretexto para sermos infelizes, só pelo fato de que estamos desafiados a nos educar. Iniciamos a nossa reflexão com uma mãe e vamos terminar com outra. Talvez a mãezinha mais conhecida e admirada da história da humanidade, Maria. Narra o benfeitor Humberto de Campos, o mesmo, desta vez no capítulo 30 da obra Boa Nova, que o vulto mais impressionante de toda a saga do Evangelho era a imagem daquela mulher à beira da cruz. Descreve ele que na sua mente, na sua memória, no seu coração, passavam as cenas e os sentimentos que passariam com qualquer mãe, porque para ela era o filho que ali estava. Então ela lembrava do bebê Jesus nos seus braços. Ela lembrava da criança alegre que enchia a casa, do jovenzinho que bastava alguma distração para que ele aparecesse como malfeitor. Trazia para casa, que com 12 anos dava aula, ensinava os doutores da lei no templo. O adolescente simpático e humilde que insistiu em auxiliar o pai na carpintaria, ao mesmo tempo em que dava lições para toda a humanidade.
ela lembrava desse filho, esse filho que não havia praticado mal algum e perecia em dores e humilhações numa cruz infame. E nesse instante grave em que tudo isso passava pelo coração de Maria, ao seu lado apenas um dos apóstolos, o mais jovem, João. E Jesus, que por isso é o modelo e guia da humanidade, mesmo padecendo daquele martírio, nesse momento olha para os dois e diz: Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Como que encomendando um ao outro para que se cuidassem. Fazendo mais um chamado para o fato de que nós somos uma família universal. Então o mestre expira fisicamente na cruz, e João e Maria, cuidando um do outro, vão morar logo depois em uma pequenina cidade chamada Éfeso. E quando a notícia se espalha em Éfeso de que ela estava lá, a mãe dele, as pessoas não começaram a buscá-la para dar consolo. Buscavam para pedir consolo. E eram filas imensas que se faziam naquela porta da casa humilde do amanhecer até o fim do dia. E ela, embora a saudade, embora a lembrança difícil, embora a injustiça e a derrota no mundo, atendia um por um. E foi nessa vivência que se tornou consagrada como sua a frase que ela dizia a todos eles: meu filho, isso passa. E a pessoa lhe trazia outra dificuldade, outra dor enorme, ela dizia: isso também passa. E assim foram os anos. Ao fim de cada dia, a vontade imensa de reencontrar o filho, a saudade. Até que Maria vai ser vista já velhinha. E em mais um desses dias, ela havia atendido a todos, um pouco cansada, e entra um último visitante. Ela foi dialogar com ele, mas ele lhe falava de amor, de paz, de perdão, e ela pôde logo reconhecer: era o filho. Ela foi se colocar de joelhos diante dele e ele antes dela, o modelo e guia da humanidade, o governador espiritual da terra, ajoelhou-se diante daquela mulher e disse: mãe, é da vontade do meu Pai que no meu reino tu sejas rainha. Consolou, acolheu aquela alma querida naquela visita breve, e naquele mesmo dia, naquela mesma noite, ela tem o fim da sua existência física e desencarna. Quando Maria desencarna na narrativa de Humberto de Campos, na narrativa real, vem ao encontro dela uma corte de espíritos angélicos e perguntam: Senhora, qual a sua vontade? E nós que estamos vivendo no mundo hoje como ela viveu, talvez imaginássemos que ela diria: eu quero ir aos braços do meu filho. Mas não. Ela disse: ouvi dizer que há um grupo de cristãos para serem martirizados no circo. Eu quero ir até eles. E aquela corte de espíritos assim fez. E ela então vai encontrar no cárcere, nos minutos que antecediam ao sacrifício, as pessoas um tanto aflitas, inseguras, mas confiantes. E ela se aproxima de uma jovem e diz: canta, minha filha. Canta, porque eu já cruzei os portais da imortalidade, e todo o esforço que nós fazemos em nos transformar é recompensado pela paz de espírito. Canta, canta, porque as lutas na terra sempre são válidas quando nos elevam e nos aproximam de Jesus. E a jovem começou a cantar. E aquele canto encheu de esperança, de confiança e de fé todas aquelas almas que enfrentaram as feras do mundo com coragem. As feras hoje são outras. São as feras sutis que desafiam os nossos hábitos. E os nossos corações precisam do consolo de Maria e da força de Jesus. Se nós estamos em dores, não desistamos de nos educar. Ela está nos educando a dor também. E isso passa. Se estamos em euforia, cuidado, porque isso também passa. E o que quer que esteja acontecendo conosco no desafio desta noite, que daqui sairemos,
que nós possamos ouvir a voz sublime da Rosa Mística de Nazaré nos dizendo: canta. E que nós possamos cantar pela vida. Se forem desafinados assim que nem eu, não tem problema, porque a gente canta com a caridade que pratica. Essa é a educação com Jesus. Então, queridos, força, coragem, amor e muita fé. Espero que nós possamos nos rever em breve. Quem sabe no nosso 10º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, com 3 dias inteiros pensando sobre educação com Jesus. Mas nós esperamos hoje aqui, acima de tudo, que as bênçãos do alto recaiam sobre esta casa, sobre os seus ceareiros, fortalecendo os laços de afeto que aqui estão, a fim de que aqui se faça, ainda por muitos e muitos anos, a educação com Jesus, a conquista do reino de Deus. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de todos, e que Ele nos abençoe. Queridos, antes de fazermos a prece de encerramento, que nos foi solicitada pelo nosso irmão presidente, nós temos aqui ferramentas educativas fantásticas, que são os livros, repositórios de informação, de conhecimento. Esta obra Fé na Vida se relaciona diretamente com a temática de valorização da vida e superação da depressão, do suicídio. O líder fala-nos da influência que precisamos exercer em sociedade e que recebemos. Espiritualidade nas relações, ressignificar todos os relacionamentos humanos à luz do paradigma do Espírito. União e unificação, o caminho para a humanidade. Porque de discórdia e desunião é que se faz a nossa tristeza. E, finalmente, diálogos sobre a ciência e a espiritualidade, obra que comemora os 150 anos da Gênese, a nossa obra básica, que nos traz referências científicas importantes para a transformação moral. São algumas obras nossas, do Movimento Espírita do Rio Grande do Sul, que a nossa casa providenciou e que estão à disposição de vocês. E que a gente também, com muito carinho, se tiver oportunidade, vai poder dedicá-las ao final do nosso trabalho.